Bom dia, meus irmãos. Como vocês estão? Que alegria novamente podermos, neste domingo, falarmos, estudarmos a palavra do Senhor. Estarmos juntos num só espírito e numa disposição. E espero que seja assim. Seu coração esteja realmente desejoso de aprender da palavra de Deus, de ouvir a sua voz, de estudarmos juntos aquilo que o Senhor tem trazido para nós nos diversos encontros que temos, ainda que seja pela internet, e agora temos a possibilidade de, dominicalmente, ainda com algumas restrições, nos encontrarmos na casa do Senhor, para louvarmos o seu santo e excelso nome. Podemos nos encontrar, ainda com algumas limitações, mas que bom, podemos novamente, ainda temos a liberdade, graças a Deus, de podermos estudar a sua palavra. Convido os irmãos a orar ao Senhor, junto comigo, para que Deus nos abençoe nesta manhã no estudo da sua palavra. Querido Deus, nosso Pai Celestial, autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus, nosso querido Salvador, Espírito Santo, nosso Consolador, nós te adoramos, ó Deus, por esta bênção de podermos livremente, ó Deus, falar contigo. Muito obrigado, ó Deus, pela semana que passou, por tudo que o Senhor fez por nós, especialmente, ó Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue para nos redimir dos nossos pecados, para nos salvar, pela tua graça irresistível e maravilhosa, pelo dom da fé, Deus, e podemos, sendo escolhidos pelo Senhor, sendo tocados pelo Senhor, sendo salvos mediante a sua graça, a tua graça, estamos aqui diante do Senhor nesta manhã, neste dia, para estudarmos a tua palavra, para falarmos contigo Pai, queremos ouvir a tua voz através do estudo da sua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Pelo poder do teu Espírito, usa a minha vida, meus lábios, a minha mente, o meu coração, para que eu não fale nada que não seja da tua vontade, ó Deus. Dirige, orienta o meu pensamento, a minha mente, o meu coração e as palavras dos meus lábios sejam somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, segundo a fidelidade que está na tua palavra, para a edificação da minha vida e da vida do teu povo. Fala conosco em nome de Cristo, perdoa os nossos pecados. Visita os que estão enfermos, visita os que estão fracos na fé, visita os que estão tristes, sobrecarregados, ó Deus, e que precisam, Deus, da tua graça, do teu toque, ó Deus, da tua bênção, ó Deus. Que o Senhor restitui, ó Deus, a alegria da salvação. Que o Senhor, ó Deus, liberte, ó Deus, da tristeza. Se vai pecado, liberte do pecado, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e cura o teu povo em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa igreja, abençoa as nossas vidas nesta manhã. Eu te suplico, eu oro no nome precioso de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. Lição número 11. Vamos voltar um pouquinho. Lição número 11, as lições da história. Deus dirige e cuida, nós obedecemos. O Pentateuco visto de cima, primeiros passos na história da redenção. Tem sido, esta lição em particular, todas as lições são maravilhosas. Essa em particular fala muito a respeito de como nós temos que olhar, né, aquilo que ocorreu com o povo de Deus e mesmo com pessoas que nós temos contato e que contam suas experiências de erros do passado que eles cometeram e que nós, observando, podemos evitar de cometer os mesmos erros e temos o mesmo problema, sofrermos as mesmas consequências que eles sofreram. Olhando para isso, é que nós devemos então observar, especialmente na palavra do Senhor, a história do povo de Israel. E como Paulo lembra lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, esses registros foram deixados para o nosso ensino, para que nós não cometêssemos os mesmos erros. É o objetivo desta lição, baseada no texto, vários textos, mas especialmente em Deuteronômio capítulos de 1 a 4, o primeiro discurso de Moisés ao povo, que depois de 40 anos, agora estava pronto para entrar na terra prometida. Então a introdução diz assim: após 40 anos da saída do Egito, agora a geração condenada a morrer no deserto havia perecido e os seus filhos estavam aptos para entrar na terra. Moisés não irá entrar. Josué será o líder do povo na conquista e Moisés, através de vários discursos, sabiamente vai desafiar o povo a aprender com seus erros. Nós vamos entrar em mais detalhes desta introdução no decorrer da aula e vocês vão poder entender melhor. Quais são os objetivos desta lição?
perceber as intenções de Moisés ao discursar ao povo antes da entrada em Canaã. Entender que devemos aprender com as experiências dos que nos antecedem. Compreender que Deus é o Senhor da história. Perceber como Deus cuida dos seus em meio às dificuldades. E nós precisamos muito disso. Perceber como Deus cuida dos seus, como Deus cuida de nós, mesmo em meio às dificuldades. É um desafio para o nosso coração, desafio de fé, desafio de confiança. A Bíblia fala que o justo viverá por fé. É o segredo, meus irmãos, viver pela fé. E a fé é dom de Deus. Que nós possamos buscar cada vez mais a ter essa confiança, fé, aumentar a nossa fé, para realmente confiarmos de que Deus cuida de nós, mesmo em meio às dificuldades. Ele faz isso, sempre tem feito isso no meio do seu povo, que nós possamos nos lembrar disso sempre, toda e qualquer situação de nossas vidas. Aceitar a vontade de Deus como agradável, boa e perfeita. Comprometer-se a buscar nas Escrituras os princípios e exemplos para a nossa vida. Não é? A Bíblia tem vários exemplos. Muitos exemplos que a Bíblia nos traz mostram os erros dos seus heróis, dos seus ícones, dos seus homens de Deus, que eram homens como nós e que também erravam. Mas esses erros foram deixados e há preceitos de Deus que devem ser seguidos para que nós não cometamos os mesmos erros e assim possamos viver melhor a vida que Deus tem preparado para nós. O texto básico está em Deuteronômio de 1 a 4. É um texto longo, são 4 capítulos. Nós não vamos ler esses capítulos. Nós vamos, durante a aula, então, trazer os textos, são vários textos do Novo e do Antigo Testamento e alguns textos também deste trecho de Deuteronômio de 1 a 4, que é o primeiro discurso de Moisés. O primeiro ponto da nossa lição: Deus conduz o seu povo. Deus conduz o seu povo. Ir para Canaã foi uma ordem de Deus e não uma iniciativa do povo. Vejam que Deus está no comando, Deus está dirigindo o seu povo. Deus tem um propósito para o seu povo, Deus tem um propósito para a nossa vida. E é Deus que deve conduzir a nossa vida. E foi isso que ele fez com o povo. E ele tem feito isso através dos séculos na vida do seu povo, porque ele tem um propósito para a sua igreja, para o seu povo. Então o Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe dizendo, isso é Moisés dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá e a região montanhosa e a baixada e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Observe os detalhes desse texto. Não é? Deus falando através de Moisés, mostrando que agora era o momento do povo entrar na terra prometida. Ele dá os limites, ele dá todos os detalhes de como vai ser isso. Vejam que interessante. Deus dá os limites e determina que a terra a ser ocupada. Né? Qual que vai ser a terra que deverá ser ocupada? Aquela geração recebia uma missão que seus pais não quiseram cumprir. Lembre-se de que eles eram os filhos de uma geração que desobedeceu a Deus, que murmurou, que irritou e levou Deus à ira ao ponto de eles serem proibidos de entrar na terra prometida. Enquanto aquela geração toda não faleceu, não morreu, Deus então não permitiu que o povo entrasse. Agora, depois de 40 anos, o povo estava ali diante da terra de Canaã, bem próximo, e agora então Moisés faz o povo lembrar de tudo aquilo que passou até chegar ali diante da terra prometida, diante de Canaã. Mas Moisés também lembra que eles não estavam sozinhos nessa missão. Era uma grande tarefa, sustentada por uma grande promessa. Desde o início, desde a saída do povo de Israel do Egito, Deus vinha mostrando ao chamado de Moisés os milagres que ocorreram, mostravam ao povo como Deus estava adiante deles. Na nuvem durante o dia, na coluna de fogo durante a noite, e durante tantos eventos que ocorreram na vida daquele povo. Povo incrédulo, povo difícil, né? Um povo murmurador, mas um povo que às vezes nós parecemos muito com eles, na verdade. Se não fosse a misericórdia de Deus, estávamos perdidos. Graças a Deus por sua graça e bondade que nos guarda, que nos livra do mal, que nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Que Deus nos ajude nesta lição a captarmos isso, a entendermos isso, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos guarde e nos faça lembrar, como assim Moisés estava fazendo aquele povo lembrar
das coisas do passado, daquilo que aconteceu e que agora estavam ali. Mas estavam ali porque Deus tinha um propósito para eles. Não estavam sozinhos. Deus tinha uma promessa, ele ia cumprir a sua promessa. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Veja que Deus faz lembrá-los da sua promessa aos seus pais, não é? Aos seus pais do passado. Deus faz lembrá-los de que ele estava ali cumprindo o juramento que ele havia feito. Eles não estavam sozinhos. E Deus dá uma ordem: entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais. Não é? Esta ordem que havia sido dada lá no passado, como promessa de Deus a Abraão, agora estava se cumprindo. Que bênção, que coisa tremenda. O povo haveria de ver como os espias tinham visto e tinham relatado a Moisés e ao povo, mas o povo rejeitou e ficou com medo. Agora este povo ia ver. Ainda haveria grandes e tremendos e portentosos milagres na sua entrada em Canaã. Essa é a natureza da obra de Deus. Ele nos dá poder para cumprir aquilo que requer de nós. Que coisa maravilhosa. Nós temos uma missão, meus irmãos. Deus tem um propósito para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida individualmente. E assim como ele foi com o povo de Israel, nós somos o Israel de Deus nesses dias. Veja o que Jesus diz lá em Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus fez uma promessa, após a sua ressurreição, que o Espírito de Deus viria para revesti-los de poder, a fim de que eles pudessem cumprir o ID, levar o Evangelho a toda criatura. E lá em Atos capítulo 8, Jesus reafirma a sua promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E é assim que aconteceu. O Espírito Santo do Senhor desceu no dia de Pentecostes sobre o seu povo, para marcar para sempre a geração do Senhor, com o poder do Espírito Santo de Deus. Somos revestidos de autoridade, de ousadia, de coragem, para realizarmos a obra do Senhor. Ele nos dá poder para isso através do seu Espírito. Por isso, meus irmãos, a importância da nossa obediência, da nossa fidelidade, da nossa confiança em Deus, porque ele cumpre aquilo que ele promete. Receba da parte do Senhor, se aposse disso, em nome de Jesus, para que você viva uma vida vitoriosa, para a glória dele, para a nossa alegria, para que vivamos de fato como Deus quer que nós vivamos. Ele tem o melhor para nós. Com certeza, como um pai querido, ele tem o melhor para nós. Se aposse disso. Deus conduz o seu povo. Moisés dá o seu testemunho pessoal diante daquela grande tarefa que era conduzir um povo numeroso. Que tarefa tremenda! Eu não posso nem imaginar. Eram mais de 2 milhões de pessoas quando saíram do Egito. Dá para calcular? Você conduzir todo esse povo é tremendo. Era um povo numeroso. Moisés promoveu a escolha de homens sábios, inteligentes, experimentados para servirem de juízo em diversas instâncias sobre o povo. Veja que Deus preparou Moisés através de Jetro, seu sogro, que trouxe um conselho a Moisés, para que ele repartisse essa responsabilidade. Não é? Ele não poderia fazer aquilo sozinho. Então, Moisés, vamos dizer, de certa forma, orientado pelo seu sogro, e certamente foi conduzido por Deus a dar aquela sugestão para Moisés. E com muita sabedoria, ele foi e escolheu homens dentre o povo, príncipes do povo, homens sábios, homens inteligentes e experimentados, para que servissem de juízes daquelas causas menores, e só as maiores eram levadas para Moisés. No trabalho do reino recebemos o poder de Deus, como vimos, e o auxílio dos irmãos. Então, nós não fazemos nada sozinhos, precisamos realmente da ajuda dos irmãos. Por isso, nós nos reunimos em igreja, nós nos dividimos em igreja, por exemplo, no nosso caso, nossa igreja em departamentos, em ministérios, e há espaço para todos trabalharem, e nós unidos em amor, e num só propósito, com a ajuda dos irmãos e uns dos outros, vamos progredindo, levando o evangelho à frente, trabalhando na obra que o Senhor nos deu a fazer. Não é? Filipenses 4:10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Está falando aos filipenses, né? Os irmãos de Filipenses, a igreja de Filipenses, o qual também já tinhas antes,
mas vos faltava oportunidade. Colossenses, agora os irmãos de Colossenses 1,7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, Paulo ressalta essa bênção de poder ter a ajuda dos irmãos no seu ministério. É assim com a nossa vida. Nós não fazemos nada sozinhos e precisamos uns dos outros na caminhada que temos com o Senhor. E Ele nos providencia isso, Ele nos dá a bênção de pertencermos a uma igreja, de termos oportunidade em nossa igreja. Nesses dias, por exemplo, que vivemos, que bênção poder contar com os irmãos, as orações dos irmãos, os irmãos nos encorajando, não é? Agora com as redes sociais temos essa facilidade de trocarmos informações e sabemos do que está acontecendo, e intercedemos uns pelos outros. E como é bom poder saber que o povo do Senhor está nos dando uma retaguarda através das orações, através da intercessão e de mensagens de encorajamento. Que bênção, irmãos! E podemos continuar nossa caminhada, não só vivendo a nossa vida comum, mas também sendo motivados, incentivados, não é? A podermos falar de Jesus, daquilo que Deus tem feito em nós, como parte do povo de Deus. Poder contar nossas experiências de como Deus é bom conosco, nos abençoando, nos livrando. Que bom podemos dar testemunho dos livramentos do Senhor, como Deus tem sido bom. Porque há um exército do Senhor, os irmãos, a igreja, orando, intercedendo, os verdadeiros filhos de Deus. Para quê? Para que a sua igreja continue firme. Né? Há uma ordenança de nós intercedermos uns pelos outros, né? e nos ajudarmos uns aos outros. É bênção do Senhor. Paulo reconhecia isso, Moisés viu a necessidade disso. A liderança da igreja, por exemplo, não vai fazer nada sozinha, ela está ali para, juntos com o povo, trabalhar. O pastor não vai fazer nada sozinho. E junto com ele, os presbíteros e diáconos também não vão fazer nada sozinhos. Temos que contar com a ajuda de todos. Se todos se ajudarem e tiverem responsabilidade, assumirem a sua parte no corpo de Cristo, no reino de Deus, será muito mais fácil, muito melhor. E Deus vai usar a sua disposição, o desejo do seu coração, a sua boa vontade em ser abençoado e abençoar a outros com a sua vida. Certamente Deus vai abençoar a sua vida e vai usá-lo para a sua glória. E você vai ver o fruto do seu amor, a obra do Senhor frutificar, aparecer. Você vai se alegrar com isso, com certeza. Contudo, ele vai mostrar também os males do pecado, as consequências do pecado. Veja bem, por terem recebido com incredulidade o relatório dos espias, Deus não permitiu que aquela geração visse aquela boa terra que ele havia jurado dar a seus pais, salvo Caleb e Josué. Essa foi, na verdade, a gota d'água, né? Porque o povo de Deus ali, o povo de Israel, tinha já feito várias, vamos dizer, havia sido murmurador e tinha feito vários desafios contra Deus, contra a liderança de Moisés. E naquele momento onde os espias traziam a confirmação da promessa da terra que manava leite e mel, e não tendo recebido com alegria, mas pelo contrário, com incredulidade, sofreram as consequências da sua incredulidade, da sua murmuração. Deuteronômio 1, 26, 34 e 35 diz: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. A rebeldia, meus irmãos, é um pecado terrível. Foi por causa da rebeldia que os nossos pais pecaram, porque quiseram experimentar algo a mais, que não estava, que não era permitido por Deus. Deus proibiu que eles fizessem aquilo. Eles, com livre-arbítrio, com a liberdade total de poderem escolher entre o bem e o mal, escolheram o mal, foram rebeldes. A rebeldia de Caim o levou ao primeiro assassinato. A rebeldia, meus irmãos, pecado terrível. Não seja rebelde contra o Senhor. Seja manso e receba com mansidão a palavra do Senhor em seu coração. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: então Deus indignou-se da incredulidade e da rebeldia do povo, e disse: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Que coisa terrível. Por causa deles, por causa da rebeldia de alguns deles ali, talvez alguns, poucos, crescem, mas não entraram, porque alguns daqueles lá não foram fiéis a Deus. E na verdade, dos espias, só Caleb e Josué, nem Moisés entrou na terra
prometida. Por não terem obedecido o conselho de Moisés dado por Deus, que não subissem contra os amalequitas e os cananeus em Ormá, porque Deus não estaria entre eles, foram derrotados. Mais uma vez, eles tinham pecado, sabiam que estavam fora da vontade de Deus e resolveram por si só, mesmo sendo advertidos por Moisés através do conselho de Deus, que não deveriam, porque Deus não estaria no meio deles, eles foram derrotados. Então, meus irmãos, cuidado com decisões que você toma sem pedir orientação de Deus ou ir contra aquilo que Deus quer que você faça. Você tem experimentado fazer tudo de acordo com a vontade de Deus? Você tem experimentado buscar a Deus em oração diante de uma decisão que você tem que tomar, diante de um problema que você tem que resolver? Muito cuidado com o que você vai fazer. Primeiro, está de acordo com a vontade de Deus? Confere com o que a palavra de Deus ensina. Veja lá Deuteronômio 1, 42, 43. Disse o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes às montanhas. Quando a palavra de Deus ordena que você não faça determinada coisa porque é pecado fazer e você faz, cuidado, você está correndo um alto risco, né? O risco de sofrer as consequências do seu pecado, da sua desobediência. Por isso, meus irmãos, nós temos que parar de olhar a história do povo de Israel e olhar para a nossa própria vida. Se estamos caminhando de maneira dúbia, se estamos caminhando de uma forma que não tem agradado a Deus, se somos inconstantes em nossa fé, se andamos murmurando, em rebeldia, desobedecendo a palavra de Deus e corremos sério risco das consequências do nosso pecado. Por isso que Deus tem misericórdia de nós e nos ajude, que hoje nós paremos, todos nós, para pensar na nossa vida, como temos andado. Procurar andar em santidade diante de Deus, confessar o nosso pecado diante do Senhor e pedir misericórdia para Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-nos um coração mais manso, um coração que seja um coração que receba a palavra do Senhor, não é? Com a terra fofa, pronto para obedecer, pronto a ser moldado pelo Senhor. Aquele povo era rebelde e a todo tempo murmurando e desobedecendo à vontade de Deus. Sofreu as consequências do seu pecado. Os males do pecado. O que certo grupo faz afeta toda a coletividade. Até mesmo o que uma pessoa faz pode trazer prejuízo a todos. Olha que coisa. E de fato traz, não é? Olha alguns exemplos. O caso de Acã. Vocês se lembram de Acã, né? Josué 7:1 diz lá: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, daquilo que ele não podia fazer, não podia tomar. Deus proibiu de pegar qualquer coisa quando estavam invadindo lá Jericó. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E eles perderam a batalha. E só puderam restaurar e conseguir vitórias lá na frente depois que foi revelado o pecado. Em 1 Coríntios 5 e 6, Paulo fala à igreja de Corinto sobre se associarem com os impuros dentro da igreja. Então, como foi lá no passado, não é diferente hoje. A igreja de Corinto tinha lá um problema muito sério de incesto, não é verdade? Então, olha lá que Paulo fala: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco fermento leva a massa toda? Estavam tolerando o pecado dentro da igreja. Não? Deveriam evitar não só a disputa jurídica entre os irmãos, mas a própria ação de praticar injustiça uns com os outros. Veja aqui um outro problema, o problema da injustiça, não é? O problema de não estarem observando a lei do Senhor e levando problemas também de ordem pessoal, que podiam ser resolvidos dentro da igreja, fora da igreja. Tinham pecado dentro da igreja de incesto, toleravam o pecado e não resolviam. Então Paulo vai advertir, no capítulo 5 ao capítulo 6, a igreja de Corinto, que deveriam tratar desse problema. Então, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então, as demandas, em vez de serem resolvidas entre eles em amor, então, se não conseguir chegar num acordo, abrir mão para resolver o problema, para não escandalizar, para não levar um mau testemunho para fora da igreja, resolver entre os irmãos.
Meus irmãos, isso é comum acontecer nos nossos dias. Quantas situações, histórias eu já ouvi, com certeza vocês já ouviram, de crentes dando mau testemunho, levando pessoas a terem prejuízo, não cumprindo com suas obrigações e obrigando entre crentes, não é que ele não fez, é pior ainda quando é de fora, mas entre crentes, né, obrigando crentes a chegar ao ponto de levar na justiça uma causa que poderia ser resolvida a bom termo se houvesse obediência à palavra de Deus, respeito, ou mesmo que alguém, um desses, abrisse mão, né? Abrisse mão, aquele credor abrisse mão da questão da injustiça, sofrer o dano. Ah, mas é um problema, né? Não queremos sofrer o dano. Bom, a palavra de Deus nos ensina assim. O que devemos fazer? Fazer do nosso jeito ou obedecer à palavra de Deus? Essa é a questão. Então Paulo adverte também. Não é? Então não é diferente do que aconteceu com o povo de Israel. Veja que interessante lá, né? Muitos anos depois, o homem é o mesmo. E os crentes, a igreja, sofrem com problemas de mesma natureza, porque não observa a palavra de Deus. E ela nos recomenda, Paulo nos recomenda, olhar para os erros do passado, para que nós não sejamos, incorramos no risco de fazermos as mesmas coisas e sofrermos o prejuízo dos nossos erros, dos nossos pecados, da falta de observância da palavra de Deus. Finalmente, deveriam fugir também da prostituição e impureza. Então, não era só a questão, né, lá dos problemas de divergência, questões econômicas ou disputas jurídicas, mas também fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Porque havia outros pecados de imoralidade dentro da igreja, pecados morais. Então, Paulo adverte, fugir da prostituição, da impureza. Portanto, devemos aprender com as experiências dos que vieram antes de nós, pois somos igualmente suscetíveis a esses e outros pecados. Então, Paulo lá em 1 Coríntios 10:11, como eu falei, ele adverte então os crentes a respeito disso. Está finalizando a carta de 1 Coríntios, e relatando todos aqueles problemas que capítulo 5 e 6 falam, lá no capítulo 10, então ele vai falar sobre as questões de Israel, o que aconteceu com o povo de Israel, e ele então conclui aqui no versículo 11, e dizendo, estas coisas lhe sobreviveram sobre o povo de Deus, sobre Israel, como exemplos, e foram escritas, e Deus permitiu que fossem registradas, e quis que elas fossem registradas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Estamos no fim dos tempos. Já estava no tempo de Paulo, imagine agora. Né? Em terceiro, o cuidado de Deus. Moisés também registra as vitórias concedidas àquela geração contra Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Deus fala a Moisés para animar a Josué e o incentivar a confiar no Senhor nas batalhas que teria em Canaã. Aquelas vitórias seriam como lembrança de que Deus luta em favor do seu povo e o abençoará em todas as batalhas que terá de enfrentar em Canaã. Deuteronômio 3:28, então, Deus diz assim, dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Bom, nós sabemos que Moisés pecou por não santificar o nome de Deus, não glorificar a Deus, na ordenança de Deus lá em Meribá, na necessidade de ter as águas, o povo murmurando porque não tinha água, que eles iam morrer com falta de água. Deus ouviu aquela murmuração e falou para Moisés falar a pedra. E Moisés se irritou e não falou. Ele bateu na pedra. E por causa desse pecado, e não ter glorificado a Deus, Moisés foi impedido de ver a terra prometida. Né? Agora Moisés está dando uma ordem. Aliás, Deus está dando uma ordem a Moisés para que ele fale a Josué, animando e fortalecendo diante do povo, relembrando as vitórias que ele já tinha conquistado, porque ele conquistaria da mesma forma se permanecesse fiel lá na frente. Na entrada na terra, na posse da terra, Deus estaria com ele, dando vitória ao povo nas suas batalhas, nas suas lutas. Moisés ensina Josué a olhar para as dificuldades com base naquilo que Deus já havia feito em sua vida. Veja bem, Deus não está dizendo que não haveria dificuldades, haveria dificuldades. Porque alguns povos iriam resistir ao avanço do povo de Israel, mas havia uma promessa de Deus de vitória. Então era para confiar naquilo que Deus já havia feito na sua vida. Isso era o conselho de Moisés e uma palavra de ânimo para que ele se lembrasse das promessas de Deus, daquilo que já tinha sido feito em suas vidas. E quanto a nós,
Que experiência já temos e do que devemos nos lembrar? Bom, eu creio que vocês, assim como eu, já tivemos várias experiências com Deus em nossas próprias vidas. Mas vamos olhar para a palavra de Deus em promessa que Deus tem para nós, que nós já adquirimos. Como lá em Romanos 5,10 diz, porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, agora como filhos de Deus, salvos pela sua graça, temos paz com Deus e temos o Senhor conosco, que há de nos guiar e nos guardar e nos abençoar, nos dirigir, nos orientar. Mas nós precisamos ser fiéis a Ele. Não é? Ele cuida de nós. Nós temos que ser obedientes a Ele. A experiência de Paulo nos ensina que Deus o fortalecia em toda e qualquer situação. Veja, a experiência de Paulo é tremenda, né? Porque Paulo passou por tantas situações. Né? Pare para pensar o que Paulo sofreu, né, no seu ministério. Não foi pouca coisa, né? Mas a experiência dele nos ensina que Deus nos fortalece, como fortaleceu a Paulo em toda e qualquer situação, se nós confiarmos nele. Filipenses 4, 11 e 13 diz, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que bênção esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma questão de fé, de obediência, de vontade de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Deus nos dá uma promessa. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, apesar de tudo, tinha confiança em Deus. Ele não desanimava. Apesar das dificuldades, ele sabia que Deus estava com ele. Mesmo quando o desfecho era divergente daquilo que ele desejava, o Senhor nos ensinou que a graça divina lhe bastaria. Bom, mas há situações da nossa vida que nem sempre são resolvidas da forma que a gente quer. E às vezes não serão resolvidas nunca. A gente não sabe qual é a vontade de Deus específica para a nossa vida em algumas situações. Às vezes Deus, em algumas situações muito específicas em nossa vida, provavelmente não vai querer resolver. Por quê? Bom, nós não sabemos. Como Paulo, por exemplo, teve situações como o espinho na carne, que ele então intercedeu para Deus 3 vezes que afastasse dele aquele espinho na carne. Veja em 2 Coríntios 12, 8 a 9, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Bom, é fato que nós temos situações na nossa vida que muitas vezes elas ficam ali, elas não saem dali, elas não se resolvem. Embora nós intercedamos, embora nós peçamos, embora nós intercedamos por algum motivo, e Deus tem sempre um motivo, se você é de fato um servo de Deus, um filho de Deus, ela não se resolve. Então, o que basta para nós é a sua graça. Busquemos então no Senhor, através da sua graça, forças para aceitarmos essa situação e continuarmos a viver fazendo a vontade de Deus. Não é fácil, não foi fácil para Paulo, tenho certeza disso, não foi fácil para Paulo. Mas ele tinha essa confiança de que Deus estava com ele e a sua graça era suficiente. Meu irmão, eu falo para mim mesmo, que seja assim conosco, porque de fato há situações na nossa vida que às vezes parece que nunca vão acabar, não é verdade? Então que nós descansemos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. A sua graça nos basta. Que assim você aceite com humildade e obediência a palavra do Senhor ao seu coração. Deixa eu voltar um pouquinho. Uma coroa está reservada para aqueles que amam o Senhor Jesus e sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Desculpa, acho que eu vou ter que voltar um minutinho só. Muito bem. Isso. Então, uma coroa está reservada para aqueles que amam o Senhor Jesus e sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo, apesar das dificuldades e tendo essa situação que ele lá acabamos de ver, rogava ao Senhor.
que mesmo no final da sua carreira, vendo com tristeza, de certa forma, a sua situação, sendo abandonado pelos seus amigos, estando sozinho lá, perto da sua morte, ele se reanimava no Senhor, porque ele tinha plena confiança de que ele tinha feito aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Ele tinha combatido o bom combate. Ele completava a carreira e ele guardava a fé. E ele confiava que estava reservada para ele uma coroa, uma recompensa que o Senhor havia guardado para ele. O reto juiz que daria para ele naquele dia. E não somente a ele, mas também a todos quantos amavam a sua vida. Então é interessante que Paulo ele não pensava só nele. Ele pensava naqueles que viriam depois dele. É interessante assim, parar para pensar em Paulo na prisão, né? Fazendo registro dessas coisas, e ele pensando no futuro, pensando nos seus irmãos, até naqueles que apesar de não estarem com ele, mas eram crentes e amavam a sua vida. Deus o inspirou para que ele registrasse, deixasse registrado isso e chegasse até os nossos dias, para que nós fôssemos também, de certa forma, encorajados pela vida de Paulo, né, e a sua fidelidade a Deus, como um exemplo para nós. E uma promessa de Deus, que há uma coroa reservada para aqueles que são fiéis a Deus, até o final, como Paulo foi. Submissão à vontade de Deus. Confiar em Deus e ser obediente não resulta então necessariamente que nossos desejos sejam atendidos e que nossa vontade vai se cumprir. O Senhor tem seus próprios planos e os levará adiante. Aos seus cabe lembrar que sua vontade é agradável, boa e perfeita, submetendo-se a ela. Alguns exemplos. Então, o próprio Moisés, né? Submeteu-se à vontade de Deus. Paulo, conforme já vemos, com espinho na carne. Jesus, maior exemplo, Jesus no Getsemane. Que coisa tremenda. Jesus se submeteu à vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se submetendo à vontade do Pai. Jesus se humilhou, né, e se fez homem e se deu até a morte, e morte de cruz. Não foi brincadeira. Então, esse é o exemplo maior de submissão à vontade de Deus. A exemplo de Jesus, o exemplo de Jesus nos traz forças, um maior exemplo, um encorajamento e o desafio de nós nos submetermos à vontade de Deus para a sua própria glória e para o nosso próprio bem. Finalmente, exortação à obediência. Através do discurso de Deuteronômio 4, Moisés chama a atenção do povo para a importância de se viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Moisés chama a atenção do povo para a consequência dos seus atos e cita ele mesmo como exemplo. Então ele diz lá, também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passaria o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Que exortação à obediência. Moisés usa o seu próprio exemplo de vida, relembrando aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele insistiu com Deus, né? Ao ponto de Deus falar assim, basta. Que coisa, já pensou isso de Deus? Basta. Eu falei que você não vai entrar. Que coisa, né? Mas Moisés relembra isso para mostrar para o povo as consequências da sua desobediência. Olha o que levou. Então, obedeça a Deus, obedeça. Moisés está exortando, está avisando. A palavra do Senhor nos exorta o tempo todo. Ao mesmo tempo nos encoraja, como vimos, que obedecendo nós seremos abençoados por Deus, né? Ele está dizendo, olha, eu não vou passar, mas vocês vão passar e vão possuir aquela terra, não é? Então, assim, era para o povo realmente olhar, vendo o exemplo de Moisés e guardar no coração aquelas palavras. E todas as vezes que as dificuldades viessem, não é? Eles se lembrassem da promessa de Deus e que ser obediente é o melhor que nós podemos fazer, né? Obedecer é melhor do que sacrifícios, diz a palavra do Senhor, não é? A exortação é para ouvir e cumprir os estatutos e os juízos do Senhor, sem nada acrescentar ou diminuir. Veja que interessante, já em Deuteronômio 4, 1 e 2, a palavra de Deus deixa bem claro que nós não devemos acrescentar e nem diminuir nada daquilo que Deus nos ordena fazer. Nós devemos sim obedecer e cumprir aquilo que Deus tem para nós. E a promessa de bênção, se nós cumprirmos para a nossa vida, né? Terceiro,
Mas Moisés também afirma no verso 4: vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Então, olhar para a história nos fará perceber a graça divina que sustenta todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele dá essa exortação, ele fala: se você for fiel a Deus, se você guardar, se você obedecer, há uma bênção reservada para você. A graça do Senhor irá sustentar a sua vida. Então, vale a pena obedecer. Pare para pensar nisso. Vale a pena obedecer. Em quarto lugar, a graça é a graça de Deus que nos sustenta. É o Senhor que nos assiste e nos reveste de forças para fielmente pregarmos o Evangelho. Nós não estamos nesse mundo apenas para vivermos nesse mundo, né? Uma vida pacata e tranquila, desfrutar só daquilo que Deus nos dá. Nós temos uma missão, que é pregar a palavra. Você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você deve transmitir, você deve dar frutos. Então, a bênção do Senhor é que nós somos revestidos do seu Espírito e Ele nos assiste e nos reveste de forças, não é? Pela sua graça, para que nós preguemos o Evangelho, falemos de Jesus, falemos de Cristo. Então, Paulo diz lá: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse discurso de Paulo, essas afirmações de Paulo, essa declaração de Paulo, é uma declaração a Timóteo, né, mostrando como Deus o guardara, como Deus o abençoara, e que apesar das situações adversas que ele passou ao ser julgado, Deus o livrou, Deus o revestiu de força, Deus deu força para ele suportar todo aquele período da sua vida difícil demais, e acima de tudo, Deus o estava livrando de obra maligna e o levaria a salvo. Então essa promessa que Paulo declara, que se cumpriu em sua própria vida, é para a nossa vida também. Que nós confiemos nisso, que nós nos apossemos disso. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, na sua vida pessoal, no seu testemunho, como crente, né? Talvez alguns tenham parentes, familiares, irmãos, amigos, pais, que não são crentes, e você vem pregando a palavra, e você às vezes vem sendo perseguido, vem sendo vamos dizer, humilhado, ou passando lutas e dificuldades por causa do seu testemunho. Lembre-se do que aconteceu com Paulo, lembre-se das promessas do Senhor, da sua palavra, que você busque do Senhor forças para ser encorajado pela palavra, ser sustentado por Deus e pelo seu Espírito, para que você seja livre do mal, né? E o seu testemunho prevaleça e permaneça e seja bênção, né? Então, a palavra do Senhor nos dá vários textos, né? Esse é um deles que nos dá esse encorajamento, especialmente como Paulo foi um grande servo de Deus e que sofreu tremendamente por causa do Evangelho. Que nós possamos nos apossar disso e que isso conforte o nosso coração e dê paz ao nosso coração. Seguir a Jesus é deixar de andar em trevas e ter a luz da vida. Então, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vale a pena servir a Jesus, porque Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz. Queremos andar na sua luz? Você quer andar na luz de Cristo? Então, procure servir a Deus, procure orar e estar em plena comunhão, intimidade com Deus, com Cristo e sua palavra e seu povo, porque nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E nós só seremos isso, nós seremos luz, se o Senhor de fato estiver em nós, presente em nosso coração. Somente assim você será luz, nós seremos luzes, sendo revestidos por Cristo. Por mais ataques que sejam desferidos contra a fé cristã, o fato é que os verdadeiros crentes são luzeiros, irrepreensíveis neste mundo. Sim, de fato, a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os crentes fiéis continuarão sendo visitados pela graça de Cristo e vão iluminar, e tem iluminado este mundo, né? Quer o mundo queira ou não, quer o mundo resista ou não, é promessa de Deus, né? Que você seja um desses verdadeiros luzeiros, irrepreensível neste mundo. Deus o ajude, Deus nos ajude a sermos isso, porque é isso que Ele quer de nós.
sermos sal da terra e luz do mundo. Filipenses 2,15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A missão de Deus para nós, a vida de Cristo em nossa vida, gerando filhos como nós somos e nos transformando à imagem do seu Filho, é para que nós realmente vivamos nessa geração pervertida e corrupta, mas de modo irrepreensível, para resplandecer como luzeiro neste mundo. Quinto, esta mensagem deve ser transmitida aos nossos filhos e a outros. Então, nós temos essa responsabilidade, né, de transmitir a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, especialmente em nossa família. Temos esta missão. Nós, como pais, temos esta missão. E mesmo crente comum, independente de você, por exemplo, você é solteiro, você não casou ainda, ou você é viúvo, mas você tem filhos na fé, filhos espirituais, que você deve transmitir, né? Então, aos nossos filhos e a outros. Então, nós temos essa mensagem, né, que nos é dada, essa missão que nos é dada, de transmitir aos nossos filhos e a outros, como foi com o povo de Israel. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo falando a Timóteo, de que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeste. Ele aprendeu da sua mãe, da sua avó Loide, né? A história da conversão de Timóteo, da vida de Timóteo, da vida cristã de Timóteo. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a exortação de Paulo é que essa mensagem deve ser transmitida como foi transmitida para Timóteo. E veja o fruto que deu Timóteo. Timóteo, além de ser um filho em termos de fé e de recebimento da palavra da sua mãe e da sua tia e da sua avó, ele também foi um filho espiritual de Paulo, né? Paulo o abençoou, o consagrou para o ministério, né? Diz lá, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, né, ele fala, torne-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Né? E Paulo, então, dizia que ele não se envergonhasse, mesmo sendo jovem, né? Porque talvez naquele período Timóteo estivesse um pouco, vamos dizer, tímido ao falar, ou com um pouco de temor. Então Paulo o encoraja, porque ele tinha sido consagrado mediante as mãos do presbitério. Então, ele tinha sido consagrado para aquele ministério. Então, Paulo o encoraja para que ele permanecesse naquilo que tinha aprendido. Ele fala aqui, não é? É a mensagem que Paulo deixa para ele e deixa para nós. Devemos transmitir a mensagem para os nossos filhos, crendo na promessa de Deus de que eles vão crescer na graça e no conhecimento de Cristo e vão ser também bênção. Nós podemos ver as promessas de Deus nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos. Eu, graças a Deus, já estou vendo a bênção na minha família, já nos meus netos. Eu já tenho netos, né? Então já estou vendo a bênção. Meus netinhos indo para a igreja. Esses dias a Carol mandou um videozinho dele se preparando, uma foto, ele se preparando para ir para a igreja. Que coisa bacana. Depois contando como eles gostaram, ficaram bem lá na classe. Que bacana, poder ver isso. É um privilégio. E é bênção de Deus, é promessa de Deus para a nossa vida. Em sexto lugar, todas as coisas são resultado da obra de Deus e por elas Deus nos abençoa, mas só Ele é o Redentor. Toda glória pertence a Ele. Por não ter glorificado a Deus, Moisés não atravessaria o Jordão. Isso deveria servir de advertência ao povo para que não se desviasse dos caminhos do Senhor ao entrar na terra. Também o Senhor se indignou contra mim, disse Moisés, né? Por vossa causa, jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Ou seja, que não abandonemos a fé verdadeira no Senhor. Abandonemos o fato de estarmos em situações difíceis e tudo mais, que isso não nos desanime ao ponto de apostatarmos da fé. O que Moisés estava falando para aquele povo é exatamente a exortação de que eles deviam permanecer firmes, né, e não fazer nada que ofendesse a Deus. Pelo contrário, tudo devia ser feito para a glória de Deus.
7. Por fim, Moisés afirma que o pecado faria o povo ser expulso da terra e ter de servir a outros deuses e povos. Paulo adverte, se vocês pecarem como pecaram seus pais, o que vai acontecer? Vocês vão ser expulsos da terra. E nós sabemos a história do povo de Israel logo mais para frente, né? Algumas gerações, 2 gerações depois da de Josué, o povo se afastou de Deus novamente. E o que aconteceu? Foram levados para outros povos, foram escravizados novamente. 8. Mas o Senhor sempre poderia ser buscado. Mas aí tá. Há uma possibilidade de arrependimento, há uma salvação, há uma resposta, há um caminho. Onde quer que o povo estivesse, Deus se faria achar, que poderia ser buscado. Se isso ocorresse com sinceridade, Deus, que é misericordioso e fiel à sua aliança, ouviria e ampararia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você está longe de Deus por algum motivo, se você se afastou de Deus, que você se arrependa do seu pecado. E com sinceridade e verdadeiro arrependimento, você se volte para Deus. Se volte para Deus em arrependimento sincero. Deus vai ouvir a sua voz, a sua oração, e vai te amparar, e vai te acolher, e vai te restaurar. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Se aquele povo buscar, se nós buscarmos, se eventualmente isso acontecer, tomara que não, mas se você cair em pecado, se você se afastar, se você buscar a Deus com sinceridade, Ele é Deus misericordioso e vai ouvir a sua voz, se for feita com sinceridade e verdadeiro arrependimento. Essa é a promessa de Deus em sua palavra, e foi a mensagem no discurso de Moisés ao povo, para que ele não se afastasse de Deus, mas se lembrasse das promessas de Deus. Mas se isso acontecesse, e de fato aconteceu, e o povo clamou por misericórdia novamente, e Deus ouviu, e trouxe libertação, como nós conhecemos na história do povo de Israel. 9. Qualquer que seja a situação em que nos encontremos, aqueles que reconhecem o Senhor, sua glória e bondade, prolongarão sua vida e bem-estar para toda a eternidade. Você quer viver bem na terra? Você quer viver bem, em paz com Deus e tendo a paz de Deus no seu coração? Reconheça que o Senhor é Deus e que a Ele deve ser dada toda a glória. E a sua bondade vai estar em sua vida. E você vai ter uma vida abençoada. Não só aqui, mas para toda a eternidade. É a promessa de Deus. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, diz Moisés, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Conclusão. O discurso de Moisés nos ensina sobre a importância da reflexão sobre a história para a orientação e fortalecimento de nossa fé. Deus conduz seu povo e molda o nosso coração por meio dos eventos. Que lições a história de Israel então traz para você, meu querido? O que esses eventos têm a ver com a sua vida prática? Que indica o caminho a seguir? O que você tem aprendido sobre Deus e a sua vontade em sua experiência pessoal com Deus à luz da palavra de Deus? Então são as perguntas que ficam aqui para que você faça uma reflexão. E se volte para Deus. E se você quer viver uma vida feliz com o Senhor, neste mundo tenebroso que vivemos, busque obedecer a Deus. Fuja do pecado. Deus vai conduzir a sua vida, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você se afastar, lembre-se de se arrepender sinceramente e buscar a presença do Senhor. Ele ouvirá a sua voz e virá ao seu encontro e pegará pela sua mão, vai pegar no seu colo, vai te perdoar os pecados e te trazer de novo ao seio do seu povo, à sua comunhão. Que Deus abençoe sua vida, que essa lição maravilhosa faça diferença na sua vida e você se lembre dessas promessas e das exortações de obediência a Deus. Deus abençoe a você neste dia, nessa semana que se inicia. Amém.